Olá a todos, bem-vindos ao canal Renda Maior. O meu nome é Ariana Nunes e hoje vou falar sobre os ETFs onde eu invisto. Não percam, já a seguir. Antes de mais, como sempre, quero aproveitar e quero agradecer a todas as pessoas que ajudam o canal Renda Maior a crescer. Muito obrigada desde já. Para quem não é inscrito ou chegou agora, por favor, clique aqui em baixo, subscreva e faça parte deste projeto, onde eu pretendo falar de educação financeira e investimentos na realidade portuguesa. Vamos agora então passar para a tela do meu computador para poder falar sobre os meus ETFs. Pois bem, já estou aqui então no site da corretora XTB, que é a corretora que apoia neste momento este vídeo, e vocês podem ver que é uma das alternativas em Portugal para terem o vosso portfólio de ações e de ETFs, tendo em conta que as comissões são de 0% e é uma das alternativas a escolher. Neste momento vamos então falar sobre os meus ETFs. Eu vou neste momento começar pelo SP500 distributivo. Eu, na altura comecei então com este fundo e acabei então por concretizar aqui uma das minhas maiores posições de ETFs no meu portfólio. Neste momento ele está em 34,65€ cada unidade de participação e em termos de expense ratio, portanto a total das despesas a serem cobradas é 0,07% por ano, o que significa que é um ETF interessante. Obviamente tem a parte de ser distributivo, o que não é tão bom em termos de impostos, porque sempre que recebo dividendos anualmente eu tenho que fazer então essa indicação ao Estado de 28%, tenho que passar esse dinheiro para o Estado, e que significa, claro, que é sempre um dos ETFs que vocês devem verificar se faz sentido ou não por causa dos dividendos. Também existe acumulativo, neste caso os valores que costumam ser um pouco mais elevados, nomeadamente, por exemplo, 300€, ou até mesmo outro que sem ser da iShares e que seja da Vanguard também são excelentes alternativas. Contudo, este foi aquele que eu iniciei e é aquele que eu neste momento tenho como a minha principal posição e gosto perfeitamente de estar a investir, sinto-me confortável por ser as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Entretanto, tenho mais dois ETFs na minha carteira. O segundo ETF com maior posição é então o iShares Core MSCI World, que vai então replicar, neste caso, um índice que mede cerca de 1.600 empresas distribuídas por 23 países desenvolvidos. E neste momento também tem tido uma excelente performance. Isto aqui é só para vocês verem desde o ano de 2009 até à data de hoje, em relação, acho que se não me engano, começou aqui a ser transacionado com 17,20€, neste momento já está então em 66 cada unidade de participação e tem sido também um ETF com uma boa performance e eu gosto bastante também do mesmo. Sendo que este tem a vantagem de ser acumulativo e neste momento é uma das melhores alternativas, por exemplo, para se investir e ter então os dividendos a serem reinvestidos automaticamente sem ter que ser dado qualquer indicação ao fisco, nomeadamente à autoridade tributária em relação às mais-valias, os tais 28%. Neste momento a participação aqui na Bolsa Xetra, que será então, e também tem a na de Amsterdão, será então 67,73€. Neste momento, em termos de despesas, 0,20, é um pouco maior do que o SP500 onde eu invisto. De qualquer das formas, também é um investimento excelente para poderem ter aqui uma boa diversificação. Já agora, em termos deste, incluir também aqui o dividendo, temos aqui então o retorno, a performance, neste caso no último ano, 24,88, sendo que, vendo aqui o iShares, foi um pouco menos, 24,34. Portanto, ele também aqui tem uma curiosidade, é que este ETF aqui do MSCI World tem as principais posições as empresas norte-americanas, portanto a maior economia do mundo, mas também tem outras empresas, o que também, no meu ponto de vista, é muito interessante ter esta exposição geográfica. Neste momento também quero falar aqui do terceiro, que é um dos que eu tenho a minha menor posição, mas eu achei interessante investir tendo em conta o tipo de ativo, que tem a ver então com as mineradoras de ouro, as empresas mineradoras de ouro. Este caso específico, este custa 31,82€ em termos de unidade de participação. As despesas aqui é 0,65% por ano e também é acumulativo, o que significa também uma das opções para poderem investir. Existem vários tipos de ETFs e também existem pessoas a fazerem carteiras só de ETFs, em vez de estarem a comprar ações individuais, resolvem colocar, por exemplo, uma fatia do seu portfólio em ETFs que replicam índices, outra fatia em ETFs que replicam commodities, como é o caso neste aqui de ouro, outra fatia em relação a obrigações, ETFs de obrigações, e outras fatias, por exemplo, em mercados emergentes, porque normalmente as rentabilidades desses mercados, como por exemplo o mercado da Índia ou da China, costuma ser interessante, ou até mesmo do Brasil. E acho interessante também nós temos aqui uma diversificação mesmo dentro dos ETFs, e é por isso que, neste caso específico, eu compro ações individuais, mas quem não compra
e de facto tem só um ETF, pode replicar, tendo aqui, por exemplo, um segundo ou um terceiro ETF que possa fazer sentido, obviamente, no vosso portfólio. Acho que cada um deve analisar quais são os seus rendimentos, qual é o perfil de investidor e, acima de tudo, se faz sentido ter ETFs na vossa carteira e que tipo de ETFs. Por isso é importante que vocês percebam qual é o vosso tipo de estilo de investidor para que depois possam ter aqui produtos financeiros adequados ao mesmo. Em relação então aqui aos produtores de ouro, neste caso às mineradoras de ouro, eu tenho aqui este que é o Gold Mining, mas temos, por exemplo, este aqui que é o iShares Gold Producers, também neste caso acumulativo, 0.55 de Expense Ratio, a TER, assim mais conhecida, e relativamente a este ETF, é um dos que vocês podem encontrar na XTB, se assim quiserem verificar, e é também muito interessante verificar que em 3 anos a performance foi de 75,35%, isto são produtores, digamos, mineradoras de ouro, sendo que, em comparação então aqui ao iShares Physical Gold, que vai replicar a performance do ouro, aqui temos a informação que a unidade de participação custa 30,33€ cada, 0.15, é um pouco mais barato, e temos aqui a informação, também acumulativo já agora, mas temos aqui a informação de que se nós investíssemos na réplica, num índice que está a replicar o ouro, digamos o preço do ouro, nós tínhamos então 41% de retorno em 3 anos, sendo que as mineradoras tiveram 75,35%. É por isso que eu gosto e prefiro as mineradoras nesse sentido. Aproveito também para indicar aqui que existem várias alternativas. Vocês podem investir no SP500, que replica, como disse, as maiores empresas norte-americanas, podem investir no World, que tem uma exposição mundial, podem investir em commodities, pode ser prata, pode ser ouro. Neste caso, eu, como disse, prefiro as mineradoras por causa da rentabilidade. De qualquer das formas, se quiserem investir, por exemplo, na Europa, nos principais países e nas principais empresas europeias, têm também aqui o iShares Core MSCI Europe e tem esta possibilidade também de ser acumulativo, 62,98 é o valor, é muito interessante, obviamente que tem a ver com as rentabilidades apresentadas deste índice, que se foram então, e podemos ver aqui em 3 anos, 25,47. Aproveito também aqui para indicar quais foram os melhores ETFs desde o início deste ano 2021 até agora, junho de 2021, neste momento aqui no site Just ETF, que é um dos melhores sites para podermos consultar informações sobre ETFs, se quiserem fazer investimentos neste tipo de produto financeiro, é muito interessante passarem por aqui e podem então aqui ver quais foram os melhores até à data, portanto desde o início do ano. Aqui temos as performance, aqui temos a listagem, temos então a indicação de que o melhor ou aquele que tem sido mais rentável, e podem ver aqui as rentabilidades que estão aqui apresentadas, foi então em criptomoedas, nomeadamente em Ethereum, depois em Bitcoin Cash. Depois temos aqui então infraestruturas, digamos, dos Estados Unidos, World Energy, também tem sido interessante, SP500, mas só na vertente dentro das 500 empresas, aquelas que são da parte energética, do setor energético, e depois tem aqui uma série delas que vocês podem ver que têm sido as melhores performances neste último, pelo menos, 6 meses que nós neste momento temos. Aqui, por exemplo, MSCI Europe Banks, portanto interessante ser aqui relativamente, e só depois é que aparece o de Bitcoin, como vocês podem ver. Mas é muito interessante vocês poderem escolher aqui vários tipos, digamos, de investimento, vários setores, é uma espécie de conjunto de ações que vocês compram sempre que compram uma unidade de participação de um ETF. Portanto, aqui, por exemplo, temos aqui a ver com automóveis e partes, componentes relacionados com a parte dos automóveis. Agora, de seguida, estamos aqui na plataforma da XTB para ver aqui alguns dos ETFs antes mencionados. Temos então aqui o Physical Gold, neste momento, como vocês podem ver, esta é a performance do mesmo, 30,35. Temos aqui a parte das mineradoras, também tem aqui uma réplica em relação, andam aqui, digamos, um pouco indexados, aqui como podem ver as quedas, a subida, tem aqui também, esta parte aqui também tem sido, digamos, uma performance constante do preço, sendo que as mineradoras têm um preço mais acessível, neste momento a unidade de participação está nos 16,7, portanto há aqui duas opções, esta parte é o Physical Gold e aqui o Gold Producers, portanto as mineradoras. Por fim, temos aqui também, neste caso se vocês não conheciam, a parte europeia, também acumulativo, MSCI Europe, que vai então investir em 15 países neste momento europeus, que têm as melhores indústrias, digamos assim, e relativamente aos setores é muito interessante, houve aqui aquela queda durante o mês de março de 2020 e depois já uma recuperação que podemos ver que já passou os níveis que estavam antes da pandemia, digamos assim, antes do confinamento. Por isso, neste momento, cada unidade de participação é 63,11, o que significa, ou 0,12, se assim quiserem arredondar,
neste momento são opções de investimento que vocês têm nesta plataforma. Queria apenas deixar aqui também esta sugestão, este livro. Se vocês gostam de ETFs, eu acho que este livro aqui de John Bogle é muito bom, muito bom. Vocês podem verificar aqui, eu vou-vos mostrar que também já tinha aqui marcado parte da bolsa, ok? Acho que será sempre interessante relativamente aos ETFs terem conhecimento sobre como é que eles funcionam e por isso eu vou deixar também ficar o link sobre este livro que aconselho a todos que gostem desta parte aqui dos ETFs como um investimento a ter. Queria também saber quais são os investimentos que vocês fazem, nomeadamente quais são os ETFs que vocês têm no vosso portfólio, portanto aqui em baixo podem deixar ficar os vossos comentários para que seja possível conhecermos quais são os ETFs onde vocês investem. Se vocês gostaram deste vídeo, vou-vos pedir por favor que deixem ficar o vosso gosto. Eu espero-vos no próximo.